Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. 3. O portão negro está fechado. Antes de amanhecer o dia seguinte, a jornada para Mordor terminara. Os pântanos e o deserto estavam para trás. Diante deles, obscuras diante de um céu pálido, as grandes montanhas erguiam suas cabeças ameaçadoras. A oeste de Mordor marchava a sombria cordilheira de Ephel-Duath, as montanhas de sombra, e ao norte, os picos fraturados e as cristas áridas das Eredlifui, da cor de cinzas. Mas ali onde essas cordilheiras se aproximavam, visto que na verdade eram apenas partes de uma grande muralha em torno das tristonhas planícies de Liflad e de Gorgoroth, e no meio o mar amargo interior de Núrnin, elas estendiam longos braços rumo ao norte. E entre esses braços havia um fundo desfiladeiro. Esse era Cirith Gorgor, o passo assombrado, entrada para a terra do inimigo. Altos penhascos desciam de ambos os lados, e da sua boca adiantavam-se duas colinas íngremes, nuas e de ossos negros. Sobre elas estavam os dentes de Mordor, duas torres fortes e altas. Em dias de outrora, haviam sido construídas pelos homens de Gondor em sua altivez e poder, após a derrota de Sauron e sua fuga, para que não tentasse retornar ao seu antigo reino. Mas a força de Gondor fracassou, e os homens dormiram, e por longos anos as torres permaneceram vazias. Então Sauron retornou. As torres de vigia que haviam decaído estavam consertadas e repletas de armas e guarnecidas com vigilância incessante. Tinham faces pétreas, com escuros buracos à guisa de janelas, fitando o norte, o leste e o oeste. E cada janela estava cheia de olhos insones. Através da boca do passo e de um penhasco ao outro, o Senhor Sombrio havia construído um parapeito de pedra. Havia nele um único portão de ferro, e em suas ameias as sentinelas caminhavam incessantemente. Sob as colinas dos dois lados, a rocha fora perfurada em uma centena de cavernas e tocas de vermes. Ali espreitava uma hoste de orcs, pronta a, dado o sinal, emergir como formigas negras rumando para a guerra. Ninguém podia passar pelos dentes de Mordor sem sentir sua mordida, a não ser que fosse convocado por Sauron ou conhecesse as senhas secretas que abririam o Moranon, o negro portão da sua terra. Os dois hobbits encararam as torres e a muralha em desespero. Mesmo de longe conseguiam ver, à luz indistinta, o movimento dos guardas negros sobre a muralha e as patrulhas diante do portão. Agora estavam espiando por cima da beira de uma depressão rochosa, sobre a sombra estendida do contraforte setentrional de Ephel-Duath. Percorrendo o ar pesado em voo reto, quem sabe um corvo poderia voar apenas 1/8 de milha desde o esconderijo deles até o negro cume da torre mais próxima. Uma fumaça débil enrolava-se acima dela, como se um fogo ardesse na colina lá embaixo. Veio o dia, e o sol estéril piscava por sob as cristas sem vida das Eredlifui. Então, de repente, ouviu-se o grito de trombetas de gargantas brônzeas. Tocavam nas torres de vigia e, de longe, de posições e postos ocultos nas colinas, vieram toques de resposta. E de mais longe ainda, remotas, mas profundas e agorentas, ecoaram na terra oca à frente
as enormes trompas e os tambores de Barad-dûr. Outro pavoroso dia de temor e labuta chegara a Mordor, e os guardas da noite foram convocados aos seus calabouços e salões profundos, e os guardas diurnos, de olhos malignos e cruéis, marchavam para seus postos. O aço reluzia indistinto na ameia. Bem, aqui estamos, disse Sam. Aqui está o Portão Negro e me parece que é o mais longe que vamos conseguir chegar. Ora, mas o feitor teria uma ou duas coisas a me dizer se me visse agora. Muitas vezes ele disse que eu iria acabar mal se não olhasse onde pisava. Mas agora acho que não vou ver o velhinho outra vez. Ele vai perder a oportunidade do... Eu te avisei, Sam, e é uma pena. Ele poderia ficar me dizendo isso enquanto tivesse fôlego, contanto que eu pudesse ver seu velho rosto outra vez. Mas eu teria que me lavar primeiro, do contrário ele não me reconheceria. Imagino que não adianta perguntar para onde vamos agora. Não podemos ir mais longe, a não ser que queiramos pedir uma carona aos orcs. Não, respondeu Gollum. Não adianta. Não podemos ir mais longe. Sméagol disse. Ele disse, nós vamos até o portão e depois vamos ver. E estamos vendo. Oh, sim, meu precioso, nós estamos vendo. Sméagol sabia que os hobbits não podiam vir por aqui. Oh, sim, Sméagol sabia. Então por que raios você nos trouxe aqui? Disse Sam, não se sentindo com humor para ser justo ou razoável. Mestre diz isso. Mestre diz, nos leve para o portão. Então, bom, Sméagol faz isso. Mestre disse isso, mestre sábio. Eu disse, respondeu Frodo. Seu rosto estava sisudo e rígido, mas resoluto. Ele estava imundo, esfarrapado e apertado pela exaustão, mas não se encolhia mais, e seus olhos estavam límpidos. Eu disse isso porque pretendo entrar em Mordor e não conheço outro caminho. Portanto, hei de ir por este caminho. Não peço a ninguém para ir comigo. Não, mestre, gemeu Gollum, apalpando-o e parecendo muito aflito. Não adianta esse caminho, não adianta. Não leve o precioso para ele. Ele vai devorar nós todos se pegar ele. Devorar o mundo todo. Fique com ele, mestre bonzinho, e seja gentil com Sméagol. Não deixe ele pegar. Ou vá embora, vá para lugares bonitos e devolva ele para o pequeno Sméagol. Sim, mestre, devolva, hein? Sméagol vai manter ele em segurança. Vai fazer muita coisa boa, especialmente para hobbits bonzinhos. Hobbits vão para casa, não vão para o portão. Tenho ordens de ir à terra de Mordor e, portanto, hei de ir, disse Frodo. Se houver apenas um caminho, então preciso tomá-lo. O que vier depois terá de vir. Sam nada disse. A expressão do rosto de Frodo era suficiente para ele. Sabia que palavras suas eram inúteis, e afinal de contas, desde o começo ele nunca tivera esperança de verdade nesse caso. Mas, sendo um hobbit jovial, não precisava de esperança enquanto o desespero pudesse ser adiado. Agora haviam chegado ao amargo fim. Mas ele estivera junto do patrão todo o tempo. Fora principalmente para isso que ele viera e ainda ficaria junto dele. Seu patrão não iria a Mordor sozinho. Sam iria com ele. E, de qualquer modo, iriam descartar Gollum. Gollum, porém, ainda não pretendia ser descartado. Ajoelhou-se aos pés de Frodo, torcendo as mãos e guinchando. Não por esse caminho, mestre, implorou. Tem outro caminho. Oh, sim, de verdade tem. Outro caminho, mais escuro, mais difícil de achar, mais secreto. Mas Sméagol conhece ele. Deixe Sméagol mostrar a vocês. Outro caminho, disse Frodo em dúvida, esquadrinhando Gollum abaixo dele com os olhos. Sim, de verdade. Tinha outro caminho. Sméagol encontrou. Vamos ver se ainda está lá. Você não falou disso antes. Não. Mestre não perguntou.
Mestre não disse o que pretendia fazer. Ele não conta ao próprio Sméagol. Ele diz: Sméagol, me leve para o portão, e depois adeus. Sméagol pode sair correndo e ser bom. Mas agora ele diz: pretendo entrar em Mordor por este caminho. Então Sméagol fica com muito medo. Ele não quer perder Mestre Bonzinho. E ele prometeu, Mestre fez ele prometer, salvar o Precioso. Mas Mestre vai levar para ele, direto para a Mão Negra, se Mestre for por este caminho. Então Sméagol precisa salvar os dois e pensa em outro caminho que tinha, certa vez. Mestre Bonzinho, Sméagol muito bom, sempre ajuda. Sam franziu a testa. Se conseguisse perfurar Gollum com os olhos, teria feito isso. Sua mente estava repleta de dúvidas. Por todas as aparências, Gollum estava genuinamente aflito e ansioso por ajudar Frodo. Mas Sam, lembrando-se do debate que ouvira por acaso, achava difícil crer que Sméagol havia muito submerso, tinha saído por cima. Fosse como fosse, aquela voz não tivera a última palavra no debate. A conjectura de Sam era que as metades de Sméagol e Gollum, ou o que, em sua própria mente, ele chamava fugido e fedido. Preferia caviloso e fedegoso. Tinham feito uma trégua e aliança temporária. Nenhum deles queria que o inimigo obtivesse o anel. Ambos queriam livrar Frodo da captura e mantê-lo sob seus olhos, tanto quanto possível. De qualquer modo, contanto que Fedido ainda tivesse chance de pôr as mãos em seu Precioso. Sam duvidava que realmente houvesse outro caminho para entrar em Mordor. E é bom que nenhuma metade do velho vilão sabe o que o patrão pretende fazer, pensou ele. Se soubesse que o Sr. Frodo está tentando dar um fim definitivo em seu Precioso, haveria problemas bem depressa, aposto. Seja como for, o velho Fedido está com tanto medo do inimigo, e está sob algum tipo de ordem dele, ou esteve, que preferiria nos entregar a ser apanhado nos ajudando. E quem sabe deixar seu Precioso ser derretido. Pelo menos é o que acho. E espero que o patrão pondere isso com cuidado. É tão sábio quanto qualquer outro, mas tem coração mole. É isso que tem. Está além das forças de qualquer gangue adivinhar o que fará em seguida. Frodo não respondeu a Gollum de imediato. Enquanto aqueles pensamentos passavam pela lenta, mas sagaz mente de Sam, ele estava de pé, fitando o penhasco escuro de Cirith Gorgor. A depressão em que tinham se refugiado estava escavada na face de uma colina baixa, um pouco acima de um longo vale semelhante a uma trincheira, que se estendia entre ela e os contrafortes externos da muralha montanhosa. No meio do vale estavam as negras fundações da torre de vigia ocidental. À luz da manhã já se podiam ver claramente as estradas que convergiam para o portão, pálidas e poeirentas, uma serpenteando de volta rumo ao norte, a outra perdendo-se em direção ao leste, nas névoas que se agarravam aos pés das Eredlifui, e uma terceira que corria na direção dele. Ao fazer uma curva fechada em redor da torre, esta estrada entrava em um estreito desfiladeiro e passava abaixo da depressão onde ele estava, não muito longe. A oeste, à sua direita, ela fazia uma volta apoiada nas encostas das montanhas e saía para o sul nas fundas sombras que envolviam todo o lado ocidental de Efelduaf. Além da visão dele, ela seguia caminho para a terra estreita entre as montanhas e o grande rio. Enquanto observava, Frodo deu-se conta de que havia uma grande agitação e movimento na planície. Parecia que exércitos inteiros estavam em marcha, mas estavam na maior parte ocultos pelos vapores e fumaças trazidos dos charcos e ermos mais além. Mas aqui e ali percebia o luzir de lanças e elmos, e nas planícies ao lado da estrada podiam ser vistos cavaleiros andando em muitas companhias. Lembrou-se de sua longínqua visão em Amon-Rhen, tão poucos dias antes, apesar de já parecer que fazia muitos anos.
Então soube que era vã a esperança que por um momento turbulento se agitara em seu coração. As trombetas não haviam soado como desafio, e sim como saudação. Não se tratava de um ataque ao Senhor Sombrio pelos homens de Gondor, erguidos como fantasmas vingativos das tumbas de valentia de muito tempo atrás. Estes eram homens de outra raça, vindo das amplas terras orientais, reunindo-se pela convocação de seu Senhor Supremo. Os exércitos que haviam acampado de noite diante de seu portão e que agora marchavam para dentro a fim de incharem seu poderio crescente. Como se de repente tivesse tomado plena consciência do perigo de sua posição, sozinhos à crescente luz do dia, tão próximos daquela vasta ameaça, Frodo rapidamente puxou o frágil capuz cinza sobre a cabeça e desceu para o pequeno vale. Então voltou-se para Gollum. Sméagol, disse ele, vou confiar em você mais uma vez. De fato, parece que devo fazê-lo e que é minha sina receber a ajuda de você, onde menos a esperei, e sua sina ajudar a mim, que por muito tempo você perseguiu com mau intento. Até agora mereceu minha confiança e manteve fielmente sua promessa. Fielmente eu digo e afirmo, acrescentou com uma olhadela para Sam, pois 2 vezes já estivemos em seu poder e você não nos fez mal, nem tentou tirar de mim o que buscava antes. Que a terceira demonstre ser a melhor. Mas eu o aviso, Sméagol, você está em perigo. Não esquece de meter o dedo no like para dar uma força pra gente aí, pessoal. Sim, sim, mestre, assentiu Gollum. Perigo pavoroso. Os ossos de Sméagol tremem de pensar nisso, mas ele não foge correndo. Ele precisa ajudar mestre bonzinho. Não quis dizer o perigo que todos compartilhamos, disse Frodo. Quero dizer perigo a você só. Você jurou uma promessa pelo que chama de precioso. Lembre-se disso. Ele a cobrará de você, mas ele achará um modo de torcê-lo para a sua desgraça. Você já está sendo torcido. Faz pouco que você se revelou a mim, tolamente. Devolva para o Sméagol, você disse. Não diga isso de novo. Não deixe esse pensamento crescer em você. Você jamais o terá de volta. Mas o desejo dele pode traí-lo a um fim amargo. Você jamais o terá de volta. Em última necessidade, Sméagol, eu usaria o precioso. E o precioso dominou muito tempo atrás. Se eu, usando-o, lhe desse uma ordem, você obedeceria, mesmo que fosse para saltar de um precipício ou jogar-se no fogo. E seria assim a minha ordem. Portanto, tome cuidado, Sméagol. Sam olhou para seu patrão com aprovação, mas também com surpresa. Havia uma expressão em seu rosto e um tom em sua voz que ele não conhecera antes. Sempre fora seu conceito que a bondade do querido Sr. Frodo era de tão alto grau que tinha de implicar uma grande medida de cegueira. É claro que também mantinha firmemente a crença incompatível de que o Sr. Frodo era a pessoa mais sábia do mundo, à possível exceção do velho Sr. Bilbo e de Gandalf. À sua própria maneira e com muito maior desculpa, visto que seu conhecimento era muito mais recente, Gollum poderia ter cometido um erro semelhante, confundindo bondade com cegueira. Fosse como fosse, aquele discurso o desconcertou e aterrorizou. Rastejou no chão e não conseguia dizer palavras claras, exceto mestre bonzinho. Frodo esperou pacientemente por um momento, depois voltou a falar com menos severidade. Vamos lá, Gollum ou Sméagol, se quiser. Conte-me sobre esse outro caminho e mostre-me, se puder, que há esperança nele. O bastante para me justificar em um desvio de minha trilha evidente. Tenho pressa. Mas Gollum estava em um estado lamentável, e a ameaça de Frodo desequilibrara por completo. Não foi fácil extrair dele algum relato claro, entre os murmúrios e guinchos e as frequentes interrupções em que ele se engatinhava no chão e implorava aos dois que fossem gentis com o coitado do pequeno Sméagol.
Algum tempo depois ele se acalmou um pouco, e Frodo entendeu, pedaço após pedaço, que, se um viajante seguisse a estrada que se virava para o oeste de Efelduaf, acabaria chegando a uma encruzilhada em um círculo de árvores escuras. À direita descia uma estrada para os Gileath e as pontes do Anduin. No meio, a estrada prosseguia rumo ao sul. Para frente, para frente, para frente, disse Gollum. Nós nunca foi nessa direção. Mas dizem que segue por 100 léguas até se ver a grande água que nunca fica parada. Tem montes de peixes lá, e grandes aves comem peixes. Bonitas aves. Mas nós nunca foi para lá. Ai, não. Nós nunca teve chance. E ainda mais longe tem mais terras, dizem. Mas a cara amarela é muito quente lá, e raramente tem nuvens, e os homens são selvagens e têm caras escuras. Nós não quer ver essa terra. Não, disse Frodo, mas não se desvie da sua estrada. E quanto à terceira curva? Ah, sim, ah, sim. Tem um terceiro caminho, comentou Gollum. Essa é a estrada para a esquerda. Já começa a subir, fazendo curvas e subindo de volta para as sombras altas. Quando ela dá a volta na rocha preta, vão ver ela. De repente, vão ver ela em cima e vão querer se esconder. Ver ela? Ver ela? O que se vê? A velha fortaleza, muito velha, muito horrível agora. Nós costumávamos ouvir histórias do sul quando Sméagol era jovem, faz muito tempo. Ah, sim. Nós costumava contar montes de histórias de tardinha, sentados nas margens do grande rio, nas terras dos salgueiros, quando o rio também era mais jovem. Gollum, Gollum, começou a chorar e murmurar. Os hobbits esperaram, pacientes. Histórias do sul, prosseguiu Gollum outra vez. Sobre os homens altos de olhos brilhantes, e as casas deles como morros de pedra, e a coroa de prata do rei deles e sua árvore branca. Histórias maravilhosas. Construíram torres muito altas, e uma que ergueram era branca como prata, e tinha nela uma pedra como lua. E em redor tinha grandes muros brancos. Ah, sim. Tinha muitas histórias sobre a Torre do Lua. Essa seria a Minas Ithil, construída por Isildur, filho de Elendil? Comentou Frodo. Foi Isildur quem cortou o dedo do inimigo. Sim, ele tem só 4 na mão negra, mas é o bastante, disse Gollum estremecendo. E ele odiava a cidade de Isildur. O que ele não odeia? Perguntou Frodo. Mas o que a Torre do Lua tem a ver conosco? Bem, mestre, estava lá e está lá. A torre alta e as casas brancas e o muro, mas não belos agora, não bonitos. Ele conquistou faz muito tempo. Agora é um lugar muito terrível. Os viajantes têm arrepios quando veem ele. Eles se esgueiram para se esconder. Eles evitam sua sombra. Mas mestre vai ter que ir por esse caminho. Esse é o único outro caminho. Porque lá as montanhas são mais baixas e a estrada velha sobe, sobe, até que chega num passo escuro no alto e depois desce, desce outra vez para Gorgoroth. Sua voz se reduziu a um sussurro e ele estremeceu. Mas como isso vai nos ajudar? Perguntou Sam. Com certeza o inimigo sabe tudo sobre suas próprias montanhas. E essa estrada vai estar vigiada tão atentamente quanto esta, não? A torre não está vazia, está? Oh, não, não vazia, sussurrou Gollum. Parece vazia, mas não está. Oh, não. Coisas muito pavorosas vivem lá. Orcs, sim, sempre orcs. Mas coisas piores também vivem lá. A estrada sobe bem embaixo da sombra dos muros e passa pelo portão. Nada se mexe na estrada sem eles saberem. As coisas lá dentro sabem.
os vigilantes silenciosos. Então esse é o seu conselho, não é? Disse Sam. Que façamos outra longa marcha para o sul para ficarmos no mesmo apuro, ou pior, quando chegarmos lá, se é que vamos chegar? Não, não mesmo, disse Gollum. Hobbits precisam ver, precisam tentar entender. Ele não espera ataque por ali. O olho dele está em toda parte, mas presta mais atenção em alguns lugares que em outros. Ele não pode ver tudo ao mesmo tempo. Ainda não. Vejam, ele conquistou toda a região a oeste das Montanhas Sombrias até o rio, e agora ele tem as pontes. Ele pensa que ninguém consegue chegar na Torre do Lua sem combater grande batalha nas pontes, ou pegar montes de barcos que eles não podem esconder, e ele vai ficar sabendo. Você parece saber muita coisa sobre o que ele está fazendo e pensando, comentou Sam. Esteve falando com ele ultimamente? Ou só batendo papo com orcs? Hobbit ruinzinho, insensato, disse Gollum, lançando a Sam um olhar raivoso e virando-se para Frodo. Sméagol falou com orcs, sim, é claro, antes de encontrar mestre, e com muitas gentes. Ele caminhou muito longe. Olha só. Tá aí um ponto que dá para eles explorarem Anéis de Poder. E o que ele diz agora, muitas gentes estão dizendo. É aqui no norte que está o grande perigo para ele e para nós. Ele vai sair pelo Portão Negro algum dia logo. Esse é o único caminho pelo qual os grandes exércitos podem vir. Mas lá no oeste ele não tem medo. E lá estão os vigilantes silenciosos. É bem isso, exclamou Sam, impossível de desconcertar. E então vamos chegar andando e bater no portão deles e perguntar se estamos na estrada certa para Mordor? Ou eles estão silenciosos demais para responderem? Não faz sentido. Podíamos fazer isso aqui e poupar uma longa caminhada. Não faça piadas com isso, chiou Gollum. Não tem graça. Oh, não. Não é divertido. Não faz sentido nenhum tentar entrar em Mordor. Mas se Mestre Driss diz preciso ir, ou eu vou, então precisa tentar algum caminho. Mas ele não pode ir para a Cidade Terrível. Oh, não. Claro que não. É aí que Sméagol ajuda. Sméagol bonzinho, apesar de ninguém dizer para ele para que é tudo isso. Sméagol ajuda de novo. Ele achou? Ele conhece? O que você achou? Perguntou Frodo. Gollum acocorou-se e sua voz voltou a baixar a um sussurro. Uma trilha pequena que vai subindo pelas montanhas. E depois uma escada. Uma escada estreita. Oh, sim. Muito comprida e estreita. E depois mais escadas. E depois... Sua voz baixou ainda mais. Um túnel escuro. E no fim uma pequena fenda e uma trilha bem alta em cima do passo principal. Foi por esse caminho que Sméagol saiu da escuridão. Mas faz anos. Pode ser que a trilha tenha sumido agora. Mas talvez não. Talvez não. Não gosto nem um pouco do som disso, disse Sam. Soa fácil demais, pelo menos para contar. Se essa trilha ainda está lá, vai estar vigiada também. Não era vigiada, Gollum? Ao dizer isso, percebeu, ou imaginou perceber, um lampejo verde no olho de Gollum. Gollum murmurou, mas não respondeu. Não é vigiada? Perguntou Frodo com severidade. E você escapou da escuridão, Sméagol? Não é verdade que deixaram você partir com uma missão? Pelo menos foi isso que Aragorn pensou quando encontrou você junto aos Pântanos Mortos alguns anos atrás. É mentira, chiou Gollum, e uma luz maligna lhe veio aos olhos à menção de Aragorn. Ele mentiu sim. Eu escapei, só por mim mesmo, coitado. Me mandaram mesmo procurar o Precioso, e eu procurei, é claro, mas não para o Sombrio. O Precioso era nosso.
Era meu, eu digo. Eu escapei. Frodo sentiu uma estranha certeza de que nesse assunto, naquele momento, Gollum não estava tão longe da verdade quanto se poderia suspeitar. Que de algum modo encontrara uma saída de Mordor e pelo menos acreditava que fora por sua própria esperteza. Por exemplo, notara que Gollum usara o eu. E isso, normalmente, parecia ser um sinal, nas raras aparições, de que alguns restos da velha verdade e sinceridade estavam dominando naquele momento. Mas, mesmo que fosse possível confiar em Gollum naquele ponto, Frodo não se esquecia das artimanhas do inimigo. O escape poderia ter sido permitido ou arranjado, e bem conhecido na Torre Sombria. E, em qualquer caso, Gollum estava claramente escondendo muita coisa. Eu lhe pergunto de novo, disse ele. Esse caminho secreto não é vigiado? Mas o nome de Aragorn deixara Gollum de humor emburrado. Tinha todo o ar injuriado de um mentiroso suspeito que daquela vez contou a verdade, ou parte dela. Não respondeu. Não é vigiado? Repetiu Frodo. Sim, talvez. Não tem lugares seguros nesta terra, disse Gollum mal-humorado. Não tem lugares seguros. Mas mestre precisa tentar ou ir para casa. Não tem outro caminho. Não conseguiram fazer com que dissesse mais. O nome do lugar perigoso e do passo alto ele não sabia dizer, ou não queria. Seu nome era Cirith Ungol, um nome de fama pavorosa. Aragorn talvez pudesse lhes ter dito esse nome e seu significado. Gandalf os teria prevenido. Mas estavam sozinhos, e Aragorn estava longe, e Gandalf estava em meio à ruína de Isengard, e porfiava com Saruman, atrasado pela traição. Mas, ao mesmo tempo em que ele falava suas últimas palavras a Saruman, e a Palantir tobava em fogo nos degraus de Orthanc, seu pensamento estava sempre com Frodo e Samwise. Por sobre as longas léguas sua mente as buscava, em esperança e compaixão. Talvez Frodo sentisse isso, sem sabê-lo, como sentira em Amon-Rhen, mesmo acreditando que Gandalf se fora. Se fora para sempre à sombra em Moria, muito longe dali. Sentou-se no chão por longo tempo, em silêncio, de cabeça inclinada, esforçando-se por relembrar tudo o que Gandalf lhe dissera. Mas, para aquela decisão, não conseguia relembrar nenhum conselho. Na verdade, a liderança de Gandalf lhes fora retirada cedo demais. Cedo demais. Enquanto a Torre Sombria ainda estava muito remota. Gandalf não dissera como haveriam de entrar nela, afinal. Quem sabe não soubesse dizer. Ao baluarte do inimigo no norte, a Dol Guldur, ele se aventurara outrora. Mas a Mordor, a Montanha de Fogo e a Barad-dûr, desde que o Senhor Sombrio voltara a se erguer com poder, alguma vez ele viajara para lá? Frodo acreditava que não. E ali estava ele, um pequeno do condado, um simples hobbit do Campo Tranquilo, que esperava encontrar um caminho aonde os grandes não podiam ir, ou não se arriscavam a ir. Era uma macina, mas ele a assumira em sua própria sala de estar, na longínqua primavera de outro ano, agora tão remoto, que era como um capítulo em uma história dos primórdios do mundo, quando as árvores de prata e ouro ainda floresciam. Aquela era uma escolha maligna. Que caminho deveria escolher? E se ambos conduzissem ao terror e à morte, de que adiantava escolher? O dia prosseguiu. Um profundo silêncio se abateu sobre a pequena cova cinzenta onde jaziam, tão próxima dos limites da Terra do Medo. Um silêncio que podia ser sentido como se fosse um espesso véu que os isolasse de todo o mundo em torno deles. Acima deles havia uma abóbada de céu pálido, riscado de fumaça fugidia, mas parecia alta e distante, como que vista através de grandes profundezas de ar carregado de pensamentos remoídos. Nem mesmo a águia postada diante do sol teria notado os hobbits sentados ali,
sob o peso da sina, silenciosos, sem se moverem, envoltos em suas finas capas cinzentas. Por um momento ela poderia ter se detido para ponderar Gollum, um vulto minúsculo estatelado no chão. Ali talvez jazesse o esqueleto faminto de algum filho dos homens, com a veste esfarrapada ainda aderindo a ele, com os longos braços e pernas quase brancos como o osso e finos como o osso. Não era carne que valesse uma bicada. A cabeça de Frodo estava inclinada sobre os joelhos, mas Sam estava reclinado para trás, com as mãos atrás da cabeça, fitando o céu vazio do interior do capuz. Pelo menos ele estivera vazio por um bom tempo. Então, de repente, Sam pensou ver um vulto escuro, como uma ave, girando para dentro de seu campo de visão, e pairando, e depois girando outra vez para longe. Seguiram-se mais dois, e depois um quarto. Eram muito pequenos de se ver, e, no entanto, ele sabia de algum modo que eram enormes, com vasta envergadura de asas, voando a grande altitude. Cobriu os olhos e se dobrou para a frente, agachado. O mesmo medo de alerta que sentira na presença dos Cavaleiros Negros o acometeu. O horror indefeso que viera com um grito no vento e a sombra na lua, apesar de agora não ser tão esmagador nem tão constrangedor. A ameaça era mais remota, mas era uma ameaça. Frodo também a sentiu. Seus pensamentos foram interrompidos. Remexeu-se e teve um arrepio, mas não olhou para cima. Gollum encolheu-se como uma aranha encurralada. Os vultos alados fizeram curvas e mergulharam velozmente, apressando-se de volta para Mordor. Sam inspirou profundamente. Os cavaleiros estão de novo por aí, lá em cima, disse ele num sussurro rouco. Eu os vi. Acha que conseguiram nos ver? Estavam muito alto. E se são os Cavaleiros Negros, os mesmos de antes, então não podem ver muita coisa à luz do dia, não é? Não, talvez não, disse Frodo. Mas suas montarias poderiam ver. E essas criaturas aladas em que montam agora provavelmente conseguem ver mais que qualquer outra criatura. São como grandes árvores de carniça. Estão procurando alguma coisa. O inimigo está de guarda, receio. A sensação de temor passou, mas o silêncio que os envolvia quebrou-se. Por algum tempo tinham estado isolados do mundo, como em uma ilha invisível. Agora estavam outra vez expostos. O perigo retornara. Mas Frodo ainda não falara com Gollum, nem fizera sua escolha. Tinha os olhos fechados, como se sonhasse, ou olhasse para dentro, para o coração e a memória. Finalmente, mexeu-se e se levantou, e parecia que estava prestes a falar e decidir. Mas... ouçam, disse ele. O que é aquilo? Um novo medo os acometeu. Ouviram cantos e gritos roucos. De início, pareciam bem longínquos, mas se aproximaram, vinham na direção deles. Todos foram assaltados pela ideia de que as asas negras o tinham visto e que haviam mandado soldados armados para agarrá-los. Nenhuma velocidade parecia demasiado grande para aqueles terríveis serviçais de Sauron. Agacharam-se, escutando. As vozes e o retinir das armas e dos arreios estavam muito próximos. Frodo e Sam soltaram as pequenas espadas de suas bainhas. Fugir era impossível. Gollum ergueu-se devagar e engatinhou-se como um inseto até a borda da cova. Com muita cautela, ergueu-se polegada a polegada, até poder espiar por cima dela, entre duas pontas de pedra quebrada. Ficou ali imóvel por algum tempo, sem fazer nenhum som. Logo as vozes começaram a recuar de novo, e depois lentamente se esvaneceram. Ao longe, uma trompa soou nos parapeitos do Moranão. Então, silenciosamente, Gollum esgueirou-se de volta e escorregou para a cova. Mais homens indo para Mordor, disse ele em voz baixa. Caras escuras. Não vimos homens assim antes, não. Sméagol não viu. São selvagens.
Eles têm olhos negros e cabelos compridos e pretos, e anéis de ouro nas orelhas. Sim, montes de ouro bonito. E alguns têm tinta vermelha nas bochechas e capas vermelhas, e as bandeiras deles são vermelhas, e as pontas das lanças, e têm escudos redondos, amarelos e pretos com grandes espigões. Não bonitos, parecem homens muito cruéis e maus, quase tão maus quanto orcs e muitos maiores. Sméagol acha que vieram do sul, além do fim do grande rio. Subiram por essa estrada, seguiram para o Portão Negro, mas pode ser que venham mais atrás. Sempre mais gente vindo para Mordor. Um dia todas as gentes vão estar dentro. Tinha algum olifante? Perguntou Sam, esquecendo o medo em sua ânsia de notícias de lugares estranhos. Não, nenhum olifante. O que são olifantes? Disse Gollum. Sam levantou-se, pondo as mãos atrás das costas, como sempre fazia quando falava poesia. E começou. Cinzento qual rato, sou grande de fato. Como cobra o focinho, tremor do caminho. Se ando na relva, parto troncos na selva. Minha boca tem corno, no sul anda em torno. Minha orelha é enorme. Há quem não se conforme de me ver caminhar sem nunca deitar. Nem agonizante eu sou o olifante, o maior animal, velho e descomunal. Quem me conhece jamais me esquece. Quem nunca me vira pensa que sou mentira. Mas sou o velho olifante, não há quem não espante. Esse, disse Sam, quando tinha terminado de recitar, é um poema que temos no condado. Talvez seja uma bobagem, e talvez não. Mas também temos nossas histórias e notícias do sul, vocês sabem. Nos dias de antigamente, os hobbits costumavam sair em viagem, vez por outra. Não que muitos voltassem, e não que as pessoas acreditassem em tudo que falavam. Notícias de Bree, e não certo como conversa do condado, como dizem os ditados. Mas ouvi histórias do povo grande lá longe nas terras do sol. Nós os chamamos tisnados em nossas histórias. E eles montam em olifantes, dizem, quando combatem. Põem casas e torres no lombo dos olifantes e tudo mais. E os olifantes jogam rochas e árvores um no outro. Então, quando você disse homens do sul, todos de vermelho e dourado, eu disse, tinha algum olifante? Porque se tivesse, eu iria dar uma espiada, com risco ou sem risco. Mas agora não acho que jamais vou ver um olifante. Quem sabe nem existe um bicho assim, deu um suspiro. Não, nenhum olifante, disse Gollum outra vez. Sméagol não ouviu falar deles. Ele não quer ver eles. Ele não quer que eles existam. Sméagol quer ir embora daqui e se esconder num lugar mais seguro. Sméagol quer que Mestre vá. Mestre bonzinho, não vai vir com Sméagol? Frodo levantou-se. Ele rira em meio a todas as suas preocupações quando Sam desencavara o velho poema ao pé do fogo do olifante e o riso o libertara da hesitação. Queria que tivéssemos 1 milhar de olifantes encabeçados por Gandalf montado em um branco, disse ele. Aí quem sabe forçaríamos a entrada nesta terra maligna. Mas não temos. Só nossas pernas cansadas, isso é tudo. Bem, Sméagol, pode ser que a terceira vez acabe sendo a melhor. Eu vou com você. Mestre bom, mestre sábio, mestre bonzinho, exclamou Gollum deleitado, apalpando os joelhos de Frodo. Mestre bom. Então descansem agora, hobbits bonzinhos, embaixo da sombra das pedras, bem perto das pedras. Descansem e fiquem deitados quietos até que a cara amarela vá embora. Daí podemos ir depressa. Suaves e rápidos como sombras precisamos ser.